é justamente a minha área, né? A área que eu mais me aprofundo. E eu gostaria de entrar nos requisitos jurídicos disso, independentemente de ser o Dallagnol ou não ser o Dallagnol, poderia ser qualquer deputado, né? O fato é, né, o primeiro ponto, a Lei Complementar 64 de 90 diz que são inelegíveis os membros do Ministério Público, né, promotores, procuradores, que tenham pedido de exoneração na pendência de PAD, processo administrativo disciplinar. Muito bem. Quantos PADs estavam abertos no dia 3 de novembro de 2021, que foi quando o Dallagnol pediu, ou pediu não, foi efetivamente exonerado? Zero. Se me apontarem no Diário Oficial da União, eu mesmo apoio a decisão e a cassação do Dallagnol. Fato é que não havia, né? O relator, na segunda instância do processo, o desembargador Rodrigo Amaral, diz que a inelegibilidade em análise será aplicada somente quando houver PAD pendente na exoneração. Como já demonstramos, não havia. Aliás, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão responsável por fiscalizar e corrigir ações do Ministério Público, deu uma certidão mostrando que não havia PAD. Muito bem. Diz ainda o desembargador, apenas PAD, apenas responder a PAD, não se referindo a qualquer outro expediente, ou seja, na letra da lei, você apenas perde os seus direitos políticos se você pedir exoneração voluntária, caso houver um processo administrativo disciplinar contra você, e não havia. E aí, o desembargador é muito expresso ao dizer que não se refere a qualquer outro expediente. E isso é verdade. Não há na letra da lei nenhum outro processo que não seja esse. E aqui eu vou trazer jurisprudência muito rica do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral em relação à lei da ficha limpa, né? E aqui eu abro aspas. As inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente, diferente do que disse o juiz Marlon, né? A fim de que não alcancem situação não expressamente previstas pela norma, ou seja, que não esteja escrito. Quem tem esse entendimento? Ministro Barroso, Fux, Napoleão Filho, Gilmar Mendes, Tarcísio Neto, Sérgio Banhos, Herman Benjamin e corrente majoritária do Poder Judiciário, da doutrina e da advocacia. Portanto, a decisão tomada contra o deputado Deltan Dallagnol é absolutamente ilegal e, portanto, nós levantamos essa questão da perseguição política de que só por ser ele a lei não foi aplicada restritivamente, como prevê corrente majoritária do direito administrativo sancionador e do direito eleitoral em relação à ficha limpa. Bom, ele foi, o deputado Kim foi totalmente para o juridiquês nesse caso, né, trazendo aí a análise jurídica, mas fala de perseguição política. Deputado Tarcísio Mota, é perseguição a Deltan? Olha, Fabiola, primeiro, né, mais uma vez agradecer a possibilidade de estar aqui debatendo isso. De fato, eu acho que é um elemento importante na questão de entender o alcance da lei da ficha limpa, né? Eu acho curioso, por exemplo, que a gente esteja debatendo aqui com o Kim, que usou a ficha limpa para tentar impedir a candidatura do Lula lá em 2018, e agora nós estamos discutindo a questão da ficha limpa. De fato, a ficha limpa tem um problema, e o processo, inclusive, que a gente tem vivido ao longo dos últimos anos de criminalização da política, leva a um processo como esse que a gente está vendo aqui. A lei da ficha limpa, ela tem uma mitigação da presunção, né, de inocência, porque ela pressupõe determinadas situações, que inclusive não ainda transitadas em julgado, como, né, formas de inelegibilidade. O que, na verdade, aconteceu aqui, sobretudo, é de que está. E aí foi uma decisão unânime, inclusive. Eu acho curioso pensar a questão de uma perseguição política, quando até o Cássio Nunes votou favoravelmente a cassação, né, do registro da candidatura do Dallagnol. Porque, na verdade, é uma questão da fraude, ou seja, o Deltan usou a lei para fugir do rigor da própria lei. E existem outras situações onde a própria Justiça Eleitoral tem lidado com isso. Eu e o Kim, por exemplo, votamos juntos contra a PEC 9. E nesse debate da tal da PEC 9, da PEC da anistia, tem, por exemplo, toda a situação de como os partidos usavam para fraudar a lei das cotas de mulheres as candidaturas laranjas. Nesse ponto de vista, por exemplo, na letra da lei, as mulheres estavam lá na lista de candidatos, mas depois você localiza que estão usando a lei para fraudar a própria lei. Foi o que o Deltan fez. Ele pede exoneração muito antes do tempo, né, como forma de evitar que os procedimentos já abertos, e aí o Kim tem razão, não havia um PAD, né, havia um suspenso e etc., mas ele impede com isso de que sejam apuradas as responsabilidades.
E aqui nós estamos, de fato, diante de um cenário que é esta aplicação da linha Q da lei da ficha limpa, dessa lei da elegibilidade, é, de fato, algo que é muito incomum, porque a gente tem poucos casos nessa situação e é melhor que a gente, inclusive, não os tenha mais no futuro. Mas esse é um caso, de fato, em que o Deltan, para fugir da questão da responsabilidade que ele precisava, improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos, vazamento de informações, uma série de questões. Uma das questões dizia a respeito de um acordo, depois anulado no STF, de 2 bilhões de reais, né, de um fundo que seria administrado pela própria Lava Jato. Ou seja, situações terríveis aqui. E o que a gente precisa, na minha opinião, e este é o debate importante, é que essa é a função que, de fato, a gente precisa pensar. De um lado tem a criminalização da política, de outro tem uma perspectiva de que ninguém deve poder usar o seu lugar no cargo público, em especial nesse caso no Ministério Público, como forma de angariar fama, né, espaço, tal, e usar isso de forma proposital, de forma equivocada, e na hora que vai ser cobrado sobre uso errado do seu cargo público, ele corre para o mundo da política e, nesse sentido, tenta se safar do rigor daquilo que é necessário, que é evitar que o cargo público, como esse exercido pelo Deltan, seja usado como trampolim, no final das contas, para o exercício do mandato político. Essa relação de uso, né, do cargo público e a fraude de se desincompatibilizar antes, de pedir exoneração antes, para que não fosse pego pelo rigor dos procedimentos que sim estavam abertos, este é o elemento que foi usado para justificar tanto o voto do relator quanto a unanimidade dos demais membros que julgaram o caso no TSE. Deputado Kim Kataguiri, como é que o senhor responde a essa acusação, que é frequente, inclusive, em relação a Deltan, por parte dos seus opositores, claro, do uso do cargo político, né, do uso da Lava Jato, e aí ele sair do cargo e se lançar na política até como uma forma de proteção? Como é que o senhor responde a isso, deputado Kim Kataguiri? Bom, primeiro, respondendo a uma provocação, e aqui no sentido positivo, do deputado Tarcísio, né, que o Kim fala sobre a lei da ficha limpa agora, da não aplicação, mas ele utilizou a lei da ficha limpa para tornar o Lula inelegível, né? Eu usei como base uma sentença penal condenatória com esgotamento de recursos em segunda instância, como prevê a legislação. Não há como se comparar, né? Não foi um procedimento administrativo preliminar. A gente não estava falando nem de direito administrativo, a gente estava falando de direito penal, né, que é a mais gravosa, que é a última ratio, a gente chama, né, que é para punir as condutas mais graves que nenhum outro ramo do direito é capaz de punir suficientemente para atender aos interesses da sociedade. Então, a lei da ficha limpa prevê que o sujeito fica a ficha suja a partir do esgotamento dos seus recursos na segunda instância, que é exatamente o que havia acontecido com o presidente Lula. Então, aqui a gente está tratando de casos absolutamente diferentes. Outro ponto é que, bom, não há que se falar em perseguição política, porque até o Cássio Nunes votou pela cassação do registro do Dallagnol. Ora, para mim isso não é argumento, porque o Bolsonaro é contra a Lava Jato. Ele nomeou um procurador-geral da República que acabou com o modelo de força-tarefa, não só da Lava Jato, mas no país inteiro, um crítico, né, aberto da operação Lava Jato. Portanto, eu não acredito e até Sérgio Moro, né, quem entrou contra o mandato do Sérgio Moro? O PL de Jair Bolsonaro, né, que entrou com uma ação eleitoral contra Sérgio Moro. Então, um ministro indicado pelo Bolsonaro ter votado contra um ex-integrante da Lava Jato, não há nada que prove que não haja perseguição política, pelo contrário, só reforça que é perseguição política, porque Bolsonaro é contra a Lava Jato. Agora, em relação ao que o deputado Tarcísio disse, né, de que ele estaria fugindo de uma punição. Primeiro, ou de que, né, essa questão, esse argumento de que, olha, ele não poderia ter saído do Ministério Público para disputar a eleição. Eu, pessoalmente, defendo, né, que haja sim, né, se o sujeito é um policial, se o sujeito é um procurador, um promotor, um juiz, que haja uma quarentena, um período até que ele possa disputar a eleição. Fato é que quando o Deltan Dallagnol saiu do Ministério Público, a nossa lei atual não prevê quarentena. Então, ele disputou a eleição dentro da legislação, a candidatura dele foi absolutamente legal. E tem um outro ponto. Como a gente pode falar que ele estava tentando fugir de uma punição? Porque o TSE, ele supôs, né, que surgiriam no futuro PADs contra o Deltan, uma suposição. Supôs que se fosse instaurado esse PAD, que eles não sabiam que seria instaurado ou não seria instaurado, o Deltan seria punido. Supôs
que a punição do PAD no futuro seria a exoneração, porque podem ser penas alternativas, como a punição que não gera inelegibilidade, como uma própria advertência, que é uma das punições mais leves. Ou seja, na minha avaliação, eu não sei se você, Fabíola, e você, Tarcísio, já assistiram aquele filme Minority Report, né, em que o sujeito ele é punido, né, com base não num crime que ele cometeu, mas com uma visão do futuro do crime que ele vai cometer. Foi exatamente isso que o Tribunal Superior Eleitoral fez, né? Ele puniu um sujeito não porque ele cometeu um crime, mas porque supôs que no futuro ele cometeria esse crime, né? E isso é absolutamente ilegal, porque os ministros do TSE não são videntes e nem poderiam exercer este papel. Então, o meu ponto central é o seguinte: onde está na lei da ficha limpa a previsão de inelegibilidade por investigação preliminar, né? E me assusta que um representante, me causa espanto um representante do PSOL, né, defender uma punição com base numa investigação preliminar, porque isso fere de um direito humano fundamental, que o PSOL discursa muito a favor, que é a presunção de inocência, né? Que é você estar igualando, não é nem um inquérito, é uma fase preliminar, se a gente for fazer uma analogia com o direito penal, não é nem um inquérito, uma investigação formal, é uma investigação preliminar, você está igualando a uma condenação. Isso é absolutamente assimétrico e não há espaço para isso no direito, seja penal, seja administrativo sancionador. Vamos lá, eu acho boa essa provocação aí do Kim para o Tarcísio Mota, deputado do PSOL, como